deixando a prova dentro do sistema, entendeu? Pode ser que, não sei. Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 10 de agosto de 2021, o dia que o Senhor já preparou, o dia que o Senhor já concretizou, já é uma grande realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus, hoje terça-feira, e que você viva essa plenitude, a graça, o poder, o mover do Senhor, em nome de Jesus, em tudo que você se propor a fazer, em tudo que você tem como plano, como projeto, como agenda do dia, o Senhor lhe dê bom êxito, o Senhor se derrame sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, sabendo sempre que as suas misericórdias já se renovaram sobre a tua vida, sabendo sempre que a sua palavra, os seus preceitos, os seus propósitos já estão completamente renovados, estabelecidos, concretizados, uma grande verdade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez, estamos lendo a palavra do Senhor, mais uma vez estamos falando sobre as coisas do Senhor, sempre lendo um pedacinho da palavra de Deus, sempre meditando, sempre pensando, avaliando, né, a respeito daquele assunto e, ao mesmo tempo, criando um ambiente para nós nos alimentarmos e alimentarmos a inteligência da nossa fé, alimentarmos, estruturarmos cada dia mais, né, fundamentarmos naquilo que cremos, naquilo que confiamos, naquilo que temos convicção, e a gente vai fortalecendo esse ambiente de relação com Deus, de comunhão com Deus, com a Trindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Por isso que você tem uma terça-feira maravilhosa e nós vamos mais uma vez ler a palavra do Senhor, sempre pensando e de maneira, né, linear, de maneira exaustiva, até sequencial, carreirinha, cada dia um momento, cada dia um pedaço da palavra, e assim a gente vai meditando e vai andando. Glória a Deus. E nós estamos falando já há algum tempo, já desde o mês de junho, né, falando sobre escatologia. Estamos por terminar esse período de pensamento ou de vamos dizer, de uma linha de raciocínio escatológica, pelo menos nesse momento. Por quê? Porque já falamos de todos os eventos, os mais, creio eu, os mais importantes, os primordiais, dentro do maior evento. Qual é o maior evento? É a volta do Senhor Jesus. Mas dentro desse evento existem outros eventos, outros acontecimentos que vão desembocar na volta do Senhor Jesus. Quando houver realmente a volta do Senhor Jesus, por causa da volta do Senhor Jesus, então também acontecerá alguns eventos que vão também estabelecer essa volta, esse retorno do Senhor Jesus, agora não mais como um reino apenas no coração, mas agora como um reino também físico, como um reino geográfico, territorial, geopolítico, né? E aí o Senhor estará inaugurando o milênio. Eu chamo de milênio sabático, né? Ou o Shabá milenar, né? Que é exatamente esse momento onde todo o equilíbrio da natureza, todo o equilíbrio do gênero humano se manifestará, obviamente, né, para aqueles que já estão com o Senhor, mas também para aqueles que num dado momento desejarão estar se prostrando a esse reino, a esse rei. Por quê? Porque em todos os momentos e a cada ciclo existe sim vamos dizer, um espaço de arrependimento, não para aqueles que são do primeiro grupo, para aqueles que foram arrebatados, mas para aqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus por alguma razão. Então haverá sim vamos chamar, um espaço para isso, claro que haverá, mas sempre pensando que, e eu sempre faço, né, a diferenciação entre primeira chamada e segunda chamada, não é que haverá uma segunda chamada, né? Aliás, o filme
deixados para trás, chega no momento, porque é um best-seller, né? Chega um momento que o escritor fala, olha, vamos buscar agora a segunda chamada, e fala mesmo essa frase, segunda chamada, mas de acordo com a palavra de Deus não existe isso. O que existe sim é, na volta do Senhor Jesus, o Senhor Jesus priorizar esse primeiro grupo. Qual é o primeiro grupo? É o grupo de Israel, é o povo de Israel, o povo hebreu, como é chamado na palavra, o povo eleito do Senhor, segundo aquilo que o Senhor havia prometido aos patriarcas. Então o Senhor cumprirá com a sua palavra e esse povo, de alguma maneira, será, vamos dizer, será chamado à consciência. Claro que caberá individualmente, né, se prostrar a essa consciência ou não, mas que o Senhor se manifestará a esse grupo com certeza. Então é essa visão escatológica muito importante. Bom, a visão escatológica ela fica muito mais pontuada a partir e por causa da grande tribulação, que não é isso que nós estamos vivendo hoje. Isso aqui é uma tribulação. Né? Quando Jesus fala grande, significa que existem outras, que é, pelo menos o que eu creio, aquilo que nós estamos vivendo hoje em todas as, vamos dizer, em todas as facetas da sociedade. Seja no relacionamento interpessoal, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento das comunidades, seja no relacionamento como país, como povo, seja na criação, na natureza, haja vista o que está acontecendo aí, falando nas rádios, nas TVs, né, na internet, sobre aquilo que está acontecendo na Grécia, por exemplo, nas ilhas gregas, né, com incêndios jamais vistos anteriormente, ou a seca aqui no nosso sudeste, na região centro-oeste, as queimadas, a diminuição da natureza, né, do lençol freático, né, as águas que estão diminuindo assustadoramente, pelo menos aqui no Brasil, né, rios, represas, as hidrelétricas que estão sofrendo muito por causa disso, né, por causa da falta de água, da falta de chuva, como jamais se viu anteriormente. Então é uma situação de completa alteração. A pandemia, né, a pandemia então nem se fala, né, o que está acontecendo, e a gente percebe que ainda alguns povos, alguns países que já estão avançados na vacinação, vez por outra aparece um repique aí de casos, de aumento de casos, de internações por causa da pandemia, mesmo em países que já estão, entre aspas, né, um bom grupo dos habitantes daquele país já está vacinado, mas mesmo assim, por causa das variantes e aquilo que está acontecendo no restante do mundo. Então você tem uma série de coisas. Aí você vai falar, mas isso sempre aconteceu? Eu sempre vou concordar com você. Sim, sempre aconteceu. Agora está acontecendo de maneira mais regular, uma sobre a outra, né? E em várias partes do mundo, não é só no lugar, mas em várias partes do mundo ao mesmo tempo. E a impressão que nós temos, como quando Jesus fala de princípio de dores, rumores de guerra, né, e todos aqueles acontecimentos, eles vão se repetindo de uma maneira muito mais regular, sem espaçamento, como foi no passado. Então você perceba que nós estamos vivendo uma tribulação. Agora, a grande tribulação ainda não, porque a grande tribulação será pontuada pela manifestação, pela identificação do anticristo. Juntamente com ele, anticristo, falso profeta e o dragão, como diz lá no Apocalipse, que se utiliza de simbologia, né? Então são duas bestas, anticristo, falso profeta, e o dragão, que é o diabo. Então aquilo que eu falei para você, de maneira obviamente só didática, é uma cópia barata do que significa a trindade, seria a trindade de Satanás, né? Então é isso que vai pontuar esse momento, que é diferente
daquilo que nós estamos vivendo hoje. Não obstante, estarmos em vias de estarmos caminhando, creio eu, a cada vez mais passos mais largos, né, para que isso se manifeste, tá? Exatamente por causa da deterioração, né, da moral, da ética, desculpe falar assim, né, mas você vai me entender, dos bons costumes, né, você perceba que todos esses valores estão cada vez mais depreciados, banalizados, desprezados. Valores que até então eram saudáveis, né? E são os mais lúdicos possível, né? Desde da educação da criança, na sua relação com o professor, até o filho com o seu pai, o assentar-se à mesa para um jantar, um almoço, coisas que eram até normais e naturais, hoje em dia não é tanto mais. Então a gente percebe que é assim um desgaste em todos os ambientes de fundamento de uma sociedade, né? Coisas assim absurdas até, mas que a gente tem acompanhado a cada dia e parece que de todos os lados. Bom, dito tudo isso, então falando sobre a grande tribulação está acontecendo aqui, enquanto em outra parte, né, a igreja está sendo arrebatada. Eu falo igreja, mas é igreja com certeza, mas é igreja com I maiúsculo, muito maiúsculo, isso não é prerrogativa de nenhum grupo, é do povo de Deus, daquele que está remido, lavado e restaurado no sangue do Cordeiro de Deus, né? Porque senão a gente fica meio como que pregando ou falando de maneira muito doméstico. Não, é igreja, é o povo que se converteu, é o povo que declarou Jesus como Senhor e Salvador e lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Então, esse povo vai sair de cena, que é o primeiro grupo, é o segundo grupo, é o último grupo, o último será primeiro, como Jesus fala. Então, esse grupo vai sair, para que haja agora o tratamento com esse grupo. Em que momento? Na grande tribulação. Esse grupo será tratado na grande tribulação. Então, haverá muita perseguição, haverão flagelos, haverão situações que as 7 trombetas, os 7 selos e os 7 cálices que falam em Apocalipse finalmente se manifestarão sobre a terra, serão entornados sobre a terra, falando sobre o cálice da ira de Deus, tá? Obviamente, eu sempre falo para você que o justo, que andou no Senhor, que insistiu e perseverou e preservou em andar com o Senhor, lógico que ele não vai experimentar o cálice. Por que não? Porque a ira do Senhor está destinada para um tipo de humano, de ser humano. Não é para esse grupo. Esse grupo cumpriu. Esse grupo obedeceu. Esse grupo cumpriu com o propósito do Senhor conforme aquilo que lhe foi dirigido e ordenado. Então é lógico. Porque você percebe isso durante toda a história da humanidade, durante toda a história da redenção. Então, sempre é bom falarmos a respeito e lembrarmos isso, tá? Então haverá a batalha do Armagedon, a destruição do anticristo, a destruição do falso profeta, a prisão de Satanás, o dragão será aprisionado e não jogado no lago de fogo, como foi com o falso profeta e também com o anticristo. Tá? Então, e aí vem os rabiscos da colheita que eu já falei para você o que é. É esse remanescente, é esse grupo. Ah, mas haverá alguém daquele grupo? Pode ser que sim, mas não é para esse grupo, é para esse. Assim como também no arrebatamento, quando a noiva se encaminhar para se encontrar com o noivo sobre as nuvens com poder e glória,
obviamente, haverá pessoas desse grupo. Por quê? Nós sabemos que há o grupo dos judeus messiânicos, né? Que sofrem muito, por exemplo, naquela região, por serem messiânicos e se dizerem judeus. Olha, é uma situação muito delicada falar a respeito disso, porque essas pessoas sofrem perseguições. Geralmente os locais de reunião não são locais fixos, porque quando os judeus ortodoxos, os mais, vamos dizer assim, os mais fundamentalistas ficam sabendo, eles vão lá e queimam esses lugares, para que os judeus messiânicos não se reúnam. Não têm acesso à Bíblia cristã, né? Eles têm acesso à Torá, mas a Bíblia cristã de Antigo e Novo Testamento eles não têm com tanta facilidade, né? Então, claro que esses judeus messiânicos, com certeza, eu estou falando no ambiente didático, né? Cada um é cada um, segundo o coração, mas no ambiente didático, esses judeus também, porque reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, subirão com o primeiro grupo. Então, há um remanescente desse grupo nesse segundo grupo, nesse último grupo, com certeza. Mas uma boa parte não. Mas, vamos dizer assim, o inverso também é uma verdade. Porque também haverá pessoas desse grupo, infelizmente, que não estarão de acordo, né, como diz a palavra do Senhor, não estarão com as suas vestes festivais, que aí possivelmente passarão pela grande tribulação, com certeza. Mas isso não significa que o Senhor esteja preparando, está dentro do seu plano original, trabalhar esse grupo na grande tribulação. Daí nós entendermos, e daí eu fazer essa diferenciação sempre, para que nós não caiamos naquilo que essa doutrina escatológica, que é muito divulgada, que é muito pregada, que é muito ensinada em congressos, não é bíblica. Pelo menos eu não entendo assim, como sendo bíblico, porque não existe nenhum parâmetro para isso. Tanto é que você vai lá nas parábolas e o Senhor Jesus fala, por exemplo, a parábola das 10 virgens, como a gente já leu várias vezes, né? A parábola das 10 virgens, 5 são prudentes e 5 são nécias. 5 ficam do lado de fora e pronto, acabou. Não está escrito lá que o noivo vai ficar com dó, com misericórdia e no meio da festa vai chamar essas virgens de volta. Não, essas virgens vão ficar do lado de fora. A parábola já diz isso. Então é exatamente essa situação. Bom, durante a grande tribulação, num primeiro estágio, num primeiro período, 3 anos e meio, esse anticristo fará aliança com o povo escolhido. Tanto é que Jesus fala que se esse tempo não fosse abreviado, enganaria os próprios escolhidos, os próprios eleitos, que é esse primeiro grupo, mas depois de 3 anos e meio, esse anticristo se manifesta, né, realmente com as suas verdadeiras intenções, vamos dizer assim. E aí vem esse anticristo, num dado momento, ele ordena, ele organiza, por ser um governante mundial, global, reconhecido, né, de maneira mundial, ele dirige um ataque, um exército, um movimento bélico contra aquela região lá de Israel e toda Jerusalém, toda aquela região. Ao estarem indo todos para lá, é quando agora o noivo, não é mais noivo, mas é marido, junto com a sua esposa, retornam agora à vinda do Senhor Jesus de maneira física, de maneira a olhar, ser enxergado por todos e por tudo. Ele vem, estabelece o seu trono e derrota essas nações, esses povos, línguas, né, e tribos que estão a uma contra aquela região, tá? E aí vem, com certeza,
o instaurar do seu reino milenar, do seu milênio sabático, tá? Deixa eu ver aqui, o que eu vou ler aqui? Bom, reino milenar, falso profeta é preso, não, desculpe, o falso profeta é lançado no fogo, no lago de fogo de enxofre, o falso profeta e também o anticristo. O diabo não, o diabo é só preso. A Bíblia fala que ele fica aprisionado por 1000 anos. Por quê? Ele fica aprisionado por 1000 anos. Para que haja... desculpem, são os cachorros aqui brincando. Não é nada demais. Então você perceba que essa situação, né, é para que haja um equilíbrio e para que toda a humanidade, não só os escolhidos, mas também todo mundo, todo o globo, veja um equilíbrio, uma natureza equilibrada, um ambiente equilibrado. E aí é aquilo que fala em Isaías, né, que a pessoa vai morrer aos 100 anos, será morrer, né, ainda jovem. Então há um reequilíbrio do gênero humano. Já é o estado eterno? Já respondi para você, porque me veio essa pergunta. Eu falei, não é o estado eterno, mas é um reequilíbrio de toda a natureza. Por quê? Porque durante esse momento ainda haverão pessoas que vão se contrapor ao reino do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como a Bíblia diz, por incrível que pareça. Eu até falei para você, como é que pode, né, alguém, olhando tudo isso, ainda se rebelar? É possível? É possível. Haja vista o que acontece com Adão e Eva quando havia um ambiente perfeito. Lembra que eu sempre falo para você? Né? Adão e Eva tinham um ambiente perfeito, certo? Olha, não tinha poluição, não tinha agrotóxico, as águas eram puras, né? Hoje em dia a água já não é mais pura. Todas as águas tidas como puras, né, já não são mais. A ciência já encontra, como eles chamam, de nanopartículas de... como é que chama o plástico? Eu esqueci o nome técnico científico do plástico, né? Mas enfim, já encontram partículas de plástico em qualquer água, seja a água mais profunda do planeta Terra, já existe contaminação. Então já existe. Mas no tempo de Adão e Eva não havia nada disso, né? Não tinham problemas. Para você ter uma ideia, o planeta Terra nem chuva conhecia, como a Bíblia diz. Então havia um ambiente completamente saudável e natural. Adão e Eva se rebelaram contra a autoridade de Deus. Não será diferente no milênio. Mesmo que, ainda que o rei esteja totalmente físico, a sua glória, como esse grupo espera, se manifestará de fato, mesmo assim haverá essa situação, né, onde muitos se rebelarão contra o Senhor. Então, é aqui que depois de 1000 anos, Satanás é solto, e esse Satanás, como eu sempre falo para você, Satanás nada mais é do que um instrumento de aferição de Deus. Ainda que a gente pense, o enxergue, né, e tal, dessa maneira que nós enxergamos, aos olhos de Deus é apenas um instrumento. É um instrumento de aferição. É um instrumento de depuração. Só isso, não é mais do que isso. Porque quando Deus quiser, Deus destruirá Satanás também. Lembre-se que Satanás é uma criatura e Deus é o Criador. A criatura nunca terá a mesma autoridade, nem o mesmo tamanho, nem o mesmo poder do Criador, né? Então é lógico que Satanás será solto novamente. A Bíblia fala, Atos 3, 19 a 21, eu já li ontem. Eu vou ler só esse aqui. Apocalipse
20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações. Então, haverá ambiente para Satanás novamente seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Veja que já estamos em Apocalipse 20. Estamos quase terminando o livro de Apocalipse de maneira cronológica, na cronologia dos fatos, porque estamos falando de escatologia. Eu poderia usar essa passagem de várias maneiras. Agora estou olhando de maneira escatológica. Então, dentro da linha de raciocínio escatológico, né, veja que já estamos em Apocalipse 20. Mesmo assim, Satanás, depois de 1000 anos preso, ele é solto e ele vai seduzir as nações. Por quê? Porque ele é uma ferramenta de depuração de quem é e de quem não é. Apenas isso. Então vamos lá. A seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, e desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aí, estamos em Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 11, vem o julgamento daqueles que estão mortos, mas que não são do Senhor. Os que são do Senhor já ressuscitaram, já foram arrebatados, já receberam a coroa, né? Já foram reconhecidos, já tiveram seus corpos glorificados, incorruptíveis, já estão, por assim dizer, não, já estão reinando, entronizados com o Senhor sobre as nações. Isso é uma coisa. Haverá humanidade viva que ainda vai morrer? Com certeza. Nós não estamos no estado eterno. Nós estamos no milênio. É diferente do estado eterno. O estado eterno vem a posteriori. Mas por enquanto não é o estado eterno. Daí Isaías falar que morrer aos 100 anos, né? Depois de pecar, somente depois dos 100 anos é que será aferida o seu pecado. Lembram-se? Está lá escrito em Isaías. Você perceba que é poético a palavra para hoje, mas também a palavra diz respeito ao futuro, aos últimos acontecimentos. Então isso é milênio, é ambiente de milênio, onde Jesus e o seu povo, ou seja, agora a sua esposa, o marido e a esposa, estarão reinando. Esse é o ambiente que está por sobre todo o ambiente do planeta Terra. Então essas pessoas estarão vivendo naturalmente, só que terão toda a condição, se quiserem, não é mais segunda chamada. Não é mais segunda chamada. Mas essas pessoas, se quiserem, poderão se converter, se quiserem. Tá? Apocalipse 20, versículo 11 diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados. Então, naquele momento de julgamento, obviamente, o livro da vida será aberto, mas não para esse grupo. Esse grupo já está resolvido. É para esse grupo aqui. Para dizer por que esse grupo não está com o seu nome escrito no livro da vida. Tudo será aferido. O Senhor dará, como sempre deu, a oportunidade da pessoa ter consciência daquilo que está acontecendo com ela. Lembra que eu falei para você, porque é uma doutrina de fundamento? Não existe pecado sem a consciência. Primeiro vem a consciência, depois o pecado. A Bíblia fala isso, né? Por que você acha? Vamos lembrar agora de algo lá da antiguidade. Por que você acha que Moisés, estou falando de maneira didática,
A Bíblia fala porque Moisés fez. Agora eu vou falar de maneira didática. Por que você acha que Moisés quebrou as tábuas da lei quando ele desceu e viu o povo adorando o bezerro? A Bíblia está falando por quê? Seus sentimentos e tal. Mas de maneira didática, ele quebra as tábuas porque sem lei, sem consciência de pecado e de erro, não tem como o Senhor cobrar daquele povo, né? Algo que o povo ainda não sabia. Então, Moisés faz o quê? Quebra as tábuas da lei. Lógico que ele está irritado, ele está bravo, ele está querendo, né, bater em todo mundo, com certeza. Mas existe um ambiente onde Moisés quebra as tábuas. Quebrando as tábuas, não tem lei, ele estava descendo ainda. O povo não conhecia a lei. Então, antes que o povo conhecesse, ele já quebra a tábua e pronto. Aí há uma oportunidade daquele povo, pela misericórdia do Senhor, ser restaurado. E é exatamente o que aconteceu nos próximos eventos daquele momento lá. Então é a mesma coisa. Por que o Senhor coloca os dois livros? Tanto o livro das práticas desse povo ímpio, como o livro da salvação, como o livro da vida, como diz a palavra aqui, o livro da vida. Por quê? Para que seja ferido. E esse povo tenha consciência do porquê será condenado. Entendeu? Não é pai bola, ó, você não fez o que eu quero, valeu, tchau, tchau. Não, não é assim. Com Deus não é assim. Deus vai falar por quê. Ainda no versículo 12, a segunda parte. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nestes havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados, quer dizer, foram julgados, e a partir desse momento não precisa nem de inferno, nem mais de morte. Por quê? Porque eles já estão tendo a paga, né? A consequência dos seus atos. Não precisa mais nem de morte, nem de inferno. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não tem nada a ver com esse grupo. Esse grupo está sendo aferido, está sendo julgado no segundo julgamento, no segundo tribunal, que é chamado aqui de tribunal branco. Então, Apocalipse 21, versículo 1, agora já estamos em Apocalipse 21, diz aqui: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Agora eu vou ler um texto, um pedaço, só para a gente entender, porque a gente ouve toda hora alguém falando a respeito. Até mesmo quando fala e discute a questão de gênero, né? Da opção de gênero das pessoas, geralmente alguns do nosso lado tocam nesse texto aqui, mesmo que a minha tradução esteja diferente, mas tocam nesse texto. Diz assim no versículo 8: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, aos feiticeiros, idólatras
e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo, enxofre, a saber, a segunda morte. Estamos falando de maneira escatológica, cronologicamente, né, a ordem dos fatos. Então, essas características aqui não é sobre, ainda que a gente possa ministrar, não tá errado, porque o texto é contextualizado todos os dias, não é isso. Mas que fique bem claro que quando nós nos utilizamos dessa passagem, seria bom, pelo menos nós entendermos, que o Senhor está falando de um ambiente, né, milenar, de um ambiente onde já existe toda uma consciência, onde pessoas que já têm consciência estarão voltando a práticas. Práticas essas que já foram aferidas no passado. E essas práticas retornaram para alguns que têm volto a repetir, consciência do que é errado. Então aqui, esse versículo está de maneira, né, vamos chamar assim, cronológica de fatos. Esse versículo não está aferindo as pessoas no ambiente normal, natural que nós vivemos hoje. Está falando já de uma segunda etapa, de um momento em que as pessoas deveriam ter um outro tipo de consciência. E mesmo assim, depois de tudo que passaram, depois de tudo que contemplaram, depois de tudo que foram testemunhas oculares, insistem em práticas que não deveriam mais existir no gênero humano. Você pensou comigo durante todo esse tempo, né? Os milênios, figurativamente como sendo dias, né? A cada milênio, cada era, cada ciclo, né? O ciclo da grande tribulação, o início da semana de número 70 de Daniel, tudo que acontece, as pessoas que sofreram flagelo, as pessoas que foram perseguidas, as pessoas que foram mortas e destruídas por causa do Evangelho. Depois de tudo isso, ainda haverão pessoas que se darão espaço para reproduzirem novamente aquilo que o Senhor já havia condenado no passado. Nós estamos ainda no ambiente de milênio. Então, veja só o que Apocalipse 21 denuncia. E por que tanta paciência e tantos eventos? Exatamente para que a longanimidade do Senhor se manifeste e ao mesmo tempo dê espaço, dê todo o tempo possível para a humanidade querer ou não viver com o Senhor. Mas perceba que, de maneira cronológica, escatológica, essas atitudes são de pessoas que já passaram por tudo isso. E mesmo assim, ainda insistem em errarem. É por isso que o Senhor está falando. Então são características, como alguns falam, né? São características que são pecados maiores do que os outros? Não, não é isso. É que as pessoas aqui não deveriam mais desejarem pecar como gerações anteriores já haviam feito e já tiveram uma paga. Mesmo assim, essas pessoas continuam. Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, o que o Senhor está falando aqui, Isaías? Que quem quiser vai beber dessa água. E se quiser, né, será saciado nessa água. Não é necessário buscar outras coisas.
É aquilo que Jesus responde para a mulher samaritana lá em João capítulo 4. Apocalipse 21, do versículo 9, fala assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, é a esposa do Cordeiro. Então aquele anjo ainda está no ambiente de grande tribulação. De repente o Senhor chama ele para ver a noiva. E ver o quê? Por que a noiva não está debaixo desse cálice da ira de Deus? Né? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor será semelhante a uma pedra preciosa. Aí fala do tamanho do altar do Senhor, do trono do Senhor, do tabernáculo do Senhor, agora de maneira eterna. Está falando todo esse ambiente das pedras e tudo, a medida. Eu vou ler aqui, deixa eu ver, a partir do versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro e a lâmpada, as nações andarão mediante a sua luz. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, Apocalipse 22 diz assim: então me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio. Esta é a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, agora fazendo alusão ao Salmo capítulo 1, mas agora de maneira eterna, né? E as folhas de árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Versículo 6. Enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, por que tanta delicadeza, tanto carinho, tanto detalhe no livro do Apocalipse? Exatamente para que o Senhor nos mostre que caberá a nós sempre querermos andar diante da glória do Senhor ou não. Mas cabe a nós insistirmos, perseverarmos, preservarmos aquilo que temos. Porque o Senhor a todo momento está falando. Em Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Hebreus 13:14 diz assim: na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus 11:16 diz assim: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então você imagina todo o ambiente que Deus tem para nós e que nós não conhecemos, mas pela esperança, pela fé, pela confiança, pela convicção, pela certeza de que o Senhor está preparando algo tão maravilhoso que ainda não subiu no meu coração, que ainda os meus olhos não viram, que ainda os meus ouvidos não ouviram. E, puxa vida, é tanta coisa, tanta palavra, mas deixa para amanhã a gente conversa mais. Então é isso.
E espero que a gente esteja pensando e você meditando sobre tudo isso, cada ambiente, por que a palavra está sempre alertando e ao mesmo tempo detalhadamente falando todas as coisas. Exatamente para nós nos prepararmos, para nós adquirirmos, né, um estofo, uma estrutura, um fundamento para suportarmos todas as coisas, sabendo que temos uma pátria celestial, como diz a palavra, que temos uma cidade santa, uma cidade celestial, e que o Senhor Jesus, o Deus e Pai e o Espírito Santo estão preparando delicadamente, carinhosamente, detalhadamente, para que nós possamos habitar com Ele para toda a eternidade. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? E cada dia a gente vai alimentando a nossa fé e vai estruturando a nossa vida. Amém? Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós colocamos diante da Tua palavra, diante da nossa própria vida, aquilo que o Senhor está nos dando de liberdade, para que adquiramos consciência, fortaleza, sejamos fortalecidos, tonificados na nossa fé, para que suportemos, sabendo e esperançosos de que haverá um lugar totalmente diferente, onde nós poderemos sim adorar e também cultuar e louvar e manifestar exatamente a nossa humildade diante da tua grandeza e do teu amor. Por isso a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre as nossas famílias que estão aqui representadas, pelos nossos lares, pelos nossos queridos, Bispo Antônio, Pastor Amara, minhas tias Alzira, Rosália, meus tios, meus pais, todos os familiares e também aos idosos, aos tios, aos avós, ao marido, à esposa, aos pais, aos filhos, netos, sobrinhos, a presença, o poder. Te peço a Deus pela professora do Vitor, que seus familiares estão com Covid, principalmente seus pais, tua graça, tua presença, o teu poder se derramando com a tua cura, com a tua saúde, visitando os nossos queridos, os nossos lares, os nossos familiares, toda enfermidade, toda comorbidade, toda vulnerabilidade. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, visitando taxas, órgãos, visitando olhos, ouvidos, sangue, células. Derrama-te, ó Deus, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, com o teu bem-estar. Nós somos daqueles que vivemos um ambiente de eternidade, porque cremos na eternidade, cremos na vida eterna e queremos incorporar cada dia mais esse mover espiritual sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, esperançosos da tua volta, esperançosos do teu retorno, esperançosos do nosso encontro com o Senhor. Por isso, ó Deus, derrama-te, acrescenta-nos a fé, vem com a tua graça, com a tua clarividência em todas as coisas, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso Brasil, o nosso povo, tem misericórdia, quebra a maldição, perdoa o nosso pecado, e que nós tenhamos uma terça-feira maravilhosa, inesquecível, memorável, uma terça-feira de conquistas e realizações, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, uma terça-feira maravilhosa. Amanhã tem mais, a partir das 10 horas da manhã. Fique na paz, divulgue, dê o teu joinha, se inscreva no YouTube, fale a respeito da palavra de Deus e vamos pensando, meditando e crescendo, acrescentando na nossa comunhão, na nossa fé, na nossa igreja sem paredes, e o que o Senhor te abençoe sempre. Um beijo para você, até amanhã, fique na paz, tchau, tchau.